take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Perguntei esses dias para uma pessoa, a despeito de algumas perguntas sobre a vida com Jesus, etc e tal. E às vezes a gente não entende, quando a gente faz essas perguntas, e a gente percebe nas respostas das pessoas, como às vezes a gente não entende o processo de salvação. Como às vezes a gente não entende que a salvação foi toda do céu para mim e para você. Vou explicar, espero que talvez a gente entenda. E se você tiver dúvida, pergunta, eu respondo de novo, a gente se ajuda sempre, memórias e memórias. Mas a palavra religião, ela tem um propósito. Na sua originalidade, ela significa religar. Religar. Então a proposta da estrutura religiosa é religar alguém a um ser superior, nesse caso espiritual. Então religião ou religare, a ideia é que a gente desce, o céu desce um pouco, ou o celestial desce um pouco, e a gente sobe um pouco, a partir de alguns exercícios que a gente faz. Você sendo gente boa, você sendo legal, você dando as suas esmolas, você ajudando pessoas, você não mentindo, não bebendo, não fumando, essas coisas que a gente vai falando. Ah, eu não bebo, não fumo, não faço, o não fazer. Às vezes o não fazer, ou alguns afazeres, faz a gente subir alguns degraus, assim, a gente vai chegando perto e o céu desce um pouquinho e a gente se encontra em algum lugar. Isso chama-se religião. Com o objetivo, o propósito evidente de fazer a gente se tornar de novo uma só estrutura. Evangelho não é assim. Porque quando a religião, nesse sentido de salvação, ela é uma salvação que tem a ver com a ação do céu e a ação do homem. Ou seja, para você ser salvo no propósito religioso, você precisa ter esforços. Você precisa ter posturas, você precisa ter algumas atitudes elementares para que alguma coisa aconteça nesse meio do caminho. Esse é o objetivo. Evangelho não é assim. Quando você olha para a palavra de Deus, vários textos, inclusive no livro de João, capítulo 3, o mais emblemático, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi o mundo que amou Deus, desejou Deus e quis que Deus enviasse seu Filho. Não, foi Deus que amou a gente. E aí, pelo amor que Ele tem, pela maravilhosa grandeza desse amor, diz o mesmo texto, Ele amou o mundo de tal maneira que teve uma postura, uma atitude, que fez o quê? Que deu, enviou, abriu mão do seu Filho para descer. E ao descer, você já conhece toda a história, Ele veio, viveu, sofreu, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai. O que nós fizemos para sermos salvos quando olhamos para o Evangelho? Nada. Porque a salvação não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Por isso que às vezes nós ficamos temorosos, e isso foi a pergunta que eu fiz para essa pessoa, quando eu disse para ela, querido, se de repente você está no trânsito, acontece alguma coisa, por exemplo, eu usei o exemplo mais ruim que eu podia usar naquele momento. Digamos que você encontra uma pessoa, e aquela pessoa infelizmente errou na sua vida, ou aquela noite ela fez algo errado, ou naquela noite ela traiu a esposa, e no voltar para casa, arrependido ou não, não importa, mas ao voltar para casa, ele bate o carro e morre. Ele foi para o céu ou foi para o inferno? Primeiro, a gente é muito fácil, rápido, determinante quando a gente tem alguma decisão assim. Foi para o céu ou para o inferno? Para o céu, para o inferno. Vou usar um exemplo a você antes de respondê-la. A segunda ideia. Você encontra alguém, e essa pessoa é em Jesus, mas está passando por momentos difíceis, ao ponto de inclusive depressão, perder o estilo, a proposta, o sinal, a intencionalidade de viver. E de repente aquele irmãozinho nessa noite está com a gente, mas de repente no outro dia ele infelizmente é cometido por uma força, ou uma ausência de força, digamos assim, e acaba tirando a sua vida. Pergunto de novo, ele foi para onde?
Entendendo a gravidade? Se você entende que foi a salvação, é uma harmonia entre o que você faz e o que Deus fez, a sua resposta para essas duas perguntas é que eles perderam a salvação. Então eles foram para o inferno. O cara que traiu a mulher, não deu tempo de acertar. E o rapaz se suicidou, na nossa concepção mais basilar, foi para o inferno. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho e percebemos que a salvação é pela graça, que não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez na cruz. Pastor, então você está dizendo que não tem problema pecar? Não, não estou dizendo nada disso. Paulo fala isso quando ele começou a ensinar o povo a respeito da graça, e eles perguntam, e Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, em Romanos. Aí o pessoal ficou para então, a gente pode pecar bastante, falou, pelo contrário, porque você está submetido e preenchido com a graça de Deus, aí que você não peca mais, você não quer mais viver essa vida de pecador, de escravo do pecado. Por isso então, a despeito dessa informação, quando nós somos salvos, não importa o que eu fiz, e nem o que eu passei, mas foi a graça de Deus que me alcançou, e se eu estou com Jesus, é muito provável que eu não vá lá atrair minha mulher. É verdade. Mas se infelizmente isso talvez aconteça, não tem a ver com a minha salvação. Porque não fui eu que fiz força para ser salvo, foi Deus que me salvou. Talvez isso te choque um pouco, mas eu queria que você entendesse, porque quando você entende isso, a gente passa a vida menos angustiada a despeito do que a gente faz. Não que você vai deixar de fazer coisas, pelo contrário, você vai começar a fazer coisas a respeito do seu Salvador, da graça que inundou a gente, não porque, eu estou com medo do inferno. E é isso que aconteceu há muitos anos. Pessoas não bebiam, não fumavam, não faziam isso, ou não deixavam de ir à igreja, não por causa de alguma estrutura, mas medo de repente, Jesus voltar e ir para o inferno. Por exemplo, tem gente que às vezes toma banho de roupa, porque se Jesus voltar e estiver pelado, Jesus deixa ele. Olha a mentalidade que a gente está. Então a gente não vive o evangelho da graça por amor a Jesus, mas nós vivemos o evangelho da graça com medo de ir para o inferno. Quando você entende a graça e a salvação, você vive amando a Jesus, então você quer fazer o que faz por amor a Ele. E você deixa de fazer o que deveria deixar de fazer, não por medo de inferno, mas porque você sabe que Jesus vai ficar triste com você e você não quer entristecer aquele que te ama. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando a gente não entende o processo soteriológico de salvação que foi pela graça, aí às vezes a gente fica nessa angústia de fazer e de equilibrar a balança das boas ações e más ações. Não, quem tem Jesus não equilibra a balança, só faz coisa boa, porque é a graça que faz isso com a gente. Por isso que Paulo, quando ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você é pecador dos mais brabos, assim, daquele ruim mesmo, igual o pastor aqui, então mais graça vai vir para nós. Mas a graça não vem para só me identificar como pecador, ela vem para me transformar como instrumento de Deus. Por isso que faz toda a diferença daqui para frente. Como é que você entende a salvação? Não importa o que fiz, nem onde eu passei, nem como eu caí, a tua mão é que me ergueu. Vergonha retirou, lá do Éden, desde a vergonha de Adão e Eva, não agora por uma folha de uma árvore, agora por um bicho, como fez Deus com Adão e Eva, matando um bicho, e o couro fez uma roupa para eles, mas agora a vergonha a partir da cruz, e agora salvo, eu e você somos por causa da cruz. Por isso que não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que Ele fez. Por isso que eu e você precisamos olhar para essa cruz sempre, esse modelo, que nos lembra a cruz, e ao olhar para ela, viver como Jesus viveu. Falamos essa semana, inclusive, sobre isso, aqui no ABC do Evangelho, e essa nossa estrutura sobre conversão, ou mesmo sobre nascer de novo. E falamos isso semana passada sobre serviço. O que Jesus mandou a gente fazer? Quem quer vir após mim faz o quê? Deixa de achar que você é, saia da prioridade, pegue a sua cruz e me segue. Simples assim.
Agora, caso a gente não viva essa substância ou essa relação, todos os dias você vai viver na balança da angústia. Chegando no final do dia, anotando assim, o que eu fiz? Ai meu Deus, será que Deus está bravo comigo? Será que... Mas você acha que Deus perde dias, entra em depressão porque você não orou? Até porque se você pensar assim, é a despeito da sua linha de raciocínio. Se você não ora, Deus para de trabalhar então. Então você é o bam das orações? Entendeu? Viva sem angústia, irmãozinho. Relaxa. Viva amando. Viva por amor a Jesus, não por medo do inferno. Faça o que você faz, aos trancos e barrancos no começo, mas devagarzinho vai acertando e fazendo por amor, crescendo em maturidade. Não porque, Senhor, e se o Senhor mandar para o inferno, não tem problema. Eu vi uma expressão de um autor, Edward, ele dizia assim, numa expressão que eu gosto de usá-la, que ele dizia que se um homem igual a ele, pessoas dizendo sobre ele, um homem igual a Edward, fosse para o inferno, eles não fariam a seguinte questão: nossa, Deus foi injusto. Eles nunca falariam isso. Sabe o que eles falavam dele? Se Eduardo for para o inferno, Ricardo, o inferno vai se converter. Porque não importa, o amor dele é tão grande a respeito de quem Jesus é, que aquilo que ele vive, não importa onde ele vá, ele vive por amor daquele que o chamou e tirou das trevas e levou para a maravilhosa luz. É simples assim. Como é que você vive a sua salvação diária? Contexto não que você é salvo todo dia, contexto de você ainda vive com balanço ou você descansa e fala: Senhor, hoje entristeci o Senhor algumas vezes, que amanhã seja menos, Pai, mas pela Tua graça continue de pé, e que a Tua misericórdia, como a palavra de Deus diz, se renova toda manhã, que ela renove, toma conta de mim, para que eu viva melhor e mais perto de quem Te ama. Estamos falando sobre hábitos. Hoje eu quero iniciar o encerramento. Iniciar o encerramento porque a gente vai... Vamos ouvir Jesus hoje. Vamos ver o que ele vai falar mais para nós. Hoje nós vamos falar sobre perseverar. Está aí a palavra, por favor, Lucas. Hoje tem mais um já trabalhando ali junto com o Caio David, é o Lucas. Então às vezes eu vou ficar mudando nome, né, Lucas? Então hoje é o Lucas que está ali. Perseverar. É tão contundente essa palavra para a gente conversar hoje, porque nós já falamos aqui sobre os nossos novos hábitos. Por isso o tema, novos hábitos, novo ano, novos hábitos. E já falamos sobre vários hábitos aqui. E de todos esses hábitos, no primeiro domingo que nós falamos, nós conversamos sobre o conceito de hábito. Ele não é formado em 21 dias. Segundo os estudiosos, especialistas, ele precisa pelo menos de 21 a mais de 60 dias para se tornar um hábito na sua vida. O Dr. Don Maxwell, em 1960, nessa década, ele dizia que era 21. Mas a ciência vem provando que não é só isso, não tem a ver com... tem a ver com outras estruturas neurológicas. Então fizeram uma base entre 21 a 66. Nós estamos fechando 30 dias do aprendizado de novos hábitos, ou seja, você já fez, se você fez e mudou os seus hábitos a despeito dos ensinos, pelo menos um deles já percorreu 30 dias. Existem em você ainda ou mais ou menos? Por exemplo, nós falamos de vários hábitos aqui. O hábito de crescer foi o primeiro que nós falamos. E esse hábito de crescer, depois nós falamos sobre o hábito de confiar. Depois nós falamos sobre o hábito de descansar, que eu inclusive preguei numa poltrona aqui, se você se recorda. Falamos sobre o hábito de agradecer, que nós inclusive mandamos mensagens para as pessoas, no horário do culto, no momento da mensagem, um WhatsApp para alguém. E semana passada falamos sobre o hábito de servir, colocando-se à disposição para servir alguém, como Jesus ensinou a gente. Todos em base de textos, mas todos eles geraram alguns conflitos para a gente. Por exemplo, a despeito de crescer, há um conflito entre motivação e propósito. Nós aprendemos em todos esses hábitos que nós conversamos, a diferença entre motivação e propósito. Usei inclusive o elemento da academia. Hoje eu não estou motivado para treinar.
Se eu tenho propósito, eu não dependo de motivação. Eu vou porque eu tenho objetivos para concluir. Quem vive por motivações é infantis, mentalidade, pessoa, ou por alguma motivação a mais, como você pega uma criança. Se você fizer isso, o papai dá isso. Natural, criança, quando criança, às vezes esses elementos fazem parte e funcionam. Mas depois que ela cresce, às vezes isso não vai fazê-la crescer, vai fazê-la ficar mimada. Então tem hora de colocar e tem hora de tirar. Mas se as nossas estruturas de vida para crescimento vão ou caminham a despeito da nossa motivação, você precisava aprender que você precisa ter propósito no lugar de motivação. Um outro conflito que a gente percebeu nesse tempo todo, falando sobre os nossos novos hábitos, é que muitas vezes a gente cria um hábito a partir das emoções e não da razão, aí elas não duram. Por exemplo, alguém chega para você, vou usar de novo a academia, né? Como brincaram uma vez, pastor, você fala de academia? Eu gosto. Né, Aaron? Nós. Por exemplo, você está empolgado, você vai numa festa, passou o final de ano, você chegou na balança e falou, ai meu Deus do céu, engordei, vou para a academia. Aí vai lá, faz inscrição, tudo, você foi na base da emoção, você não decidiu fazer. Aí você vai, começa uma semana, duas, chegou dia 31 de janeiro, você já não está mais frequentando a academia como você frequentava no primeiro dia ou nas primeiras semanas de janeiro. Tudo por quê? Porque a sua atitude de desenvolver um hábito para si mesmo foi feito por emoção e não por razão. Não há problema da emoção ser o primeiro start ou um gatilho, não é problema. O problema é que quando a emoção apenas, como uma paixão também apenas, ela fica nesse hemisfério, a gente se perde porque ela não tem proposta duradoura como a razão. E um terceiro e último conflito é a respeito da conveniência e da maturidade. Esse terceiro conflito, ele passa pelo propósito do agradecer e do servir. Por exemplo, você agradece muito, e nós agradecemos muito as pessoas com esse hábito de agradecer, por causa da conveniência, porque ganhamos alguma coisa. Ou talvez porque a gente quer ser educado, mas não por causa de consciência. Porque eu cresci e eu preciso fazer isso para as pessoas. Da mesma forma, o serviço, às vezes a gente serve por algum interesse, conveniência, e não por maturidade, porque Jesus me ensinou. Por isso que esses conflitos, motivação e propósito, a gente falou bastante. Razão e emoção, que destacam os nossos acertos e as nossas motivações ou novos hábitos. E a conveniência e a maturidade, elas fazem com que a gente, às vezes, ouça os hábitos, ouça essas propostas que nós estamos trazendo aqui de novos hábitos, mas eu não sei você, mas talvez eu possa errar aqui, mas possa ser que muitos de vocês não praticou nenhum deles como hábito. Desde o primeiro dia que a gente está aqui desse ano. Pode ser que muitos de vocês pensou em fazer, mas não fez. Pode ser que alguns de vocês fez aqui, como no dia de mandar mensagem, mas acabou. Preciso sair daqui e vou mandar. Por exemplo, eu não sei se você fez, mas eu mandei mensagem aqui, recebi várias. Cheguei em casa à noite, fiquei até 1h pouco da manhã mandando mensagem para os outros. E quando eu digo mandar para os outros, eu digo para os outros mesmo porque eu mandei para pessoas de Maringá, mandei de Sorocaba, mandei para pessoas de Londrina, fui mandando para um monte de gente. Tanto que uma pessoa, no outro dia de manhã, eu falei, eu sabia que eu ia receber a sua mensagem, eu assisti o culto. Mas tem gente que não fez, parou, mandou aqui porque o pastor mandou e parou, e não fez mais. Isso é normal, infelizmente. Por quê? Porque às vezes o hábito, ele para, a gente não consegue perseverar, era a palavra de hoje. Então a gente acaba fazendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aí, sem motivação, sem propósito, não tem mais emoção, o pastor não tem aquela música, não está no templo, não para, e a gente vai perdendo. E a grande dificuldade de tudo isso é que existem alguns vilões, e talvez você foi mordido por esses vilões. O primeiro vilão que faz com que você não permaneça, ou não persevere, ou todos esses hábitos que nós falamos aqui, não deram continuidade na sua vida, o primeiro deles é o mais comum da sociedade. É o chamado procrastinação. E deixa eu te fazer uma associação da ciência. O primeiro vestígio de procrastinador é quando você tem que apertar o botão de soneca no celular.
Não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz. Vestido de procrastinador. Por quê? Porque você sabe que tem que acordar, mas você quer um pouquinho mais para frente, então você vai habituando o seu cérebro que dá para deixar para depois um pouquinho mais. Já viu como é tão sutil, mas é tão evidente nas nossas mudanças de hábito? A procrastinação está assim, ó, um monte de gente. Quando você deixou de fazer alguma coisa, falou, amanhã eu faço e não deu mais tempo. Já falamos sobre esse comportamento aqui. O segundo vilão é a respeito do esforço necessário. Que é o quê? Já falei no primeiro dia, no dia 2, sobre crescer, que o nosso cérebro ele é preguiçoso. O nosso cérebro, naturalmente, ele vai buscar as coisas mais automáticas e ajustáveis possíveis. Por isso que ele é preguiçoso, ele gosta de hábito, faz bem para ele viver assim. E às vezes você olha para um exercício, alguma coisa, eu vou mudar o hábito, eu vou crescer. Cara, mas crescer dá trabalho, gente. Falei com uma pessoa que está provavelmente assistindo a gente aqui, na internet, acompanhando a gente pelas redes sociais, inclusive na Rádio Integração FM, tá certo? Está lá o pessoal que está ouvindo a gente na Rádio Integração FM, no YouTube, no Facebook. Uma dessas pessoas que está assistindo ou participando com a gente do culto, me ligou e a gente conversando, e eu disse para ele, eu falei, ó, algumas pessoas no horário que você está estudando, se dedicando, estão curtindo. E porque elas estão curtindo, o resultado da colheita do que elas estão semeando vai vir, natural, alegria. Mas talvez o que você está semeando e elas não vai vir como colheita para elas, vai vir para você, por causa do seu esforço. É natural. Só que nós somos daquele que não quer se esforçar muito. Tanto que a maioria das situações em questões físicas, elas ganham dos exercícios. Quer perder peso, você faz o quê? Você não vai para a academia. Você não vai fazer exercício. Ou você toma um trem, ou você vai para a cirurgia. É mais rápido, né, Tiago? Mas o processo de esforço, acordar todo dia mais cedo, deixar de algumas guloseimas, forçar ali, mudar hábito, concentrar e organizar, dá trabalho. Talvez você não mudou o seu ritmo de crescimento, talvez você não mudou a sua confiança em Deus, talvez você não descansou mais, porque agradecer e servir, e todos esses hábitos que nós falamos, requer esforço demais da gente. E eu sinto te dizer, mas isso é verdade. E o terceiro e último vilão, que talvez tenha mordido a gente, a procrastinação, o esforço necessário, é a consciência. Talvez você não entendeu ainda. Talvez você ainda não experimentou as mudanças, porque você não entendeu que o ser humano é um desenvolvimento orgânico, e todo organismo natural cresce. Você não entendeu isso. Não passou pela sua mente, descendo para a sua consciência, mudando a sua estrutura. Você não entendeu, talvez, que confiar em Deus é o melhor caminho que você tem, porque você não tem relacionamento com Deus, então não entrou na sua consciência. Falta consciência. Talvez você também não entendeu, por isso você não descansa, não para um pouco, não relaxa, não para com essa loucura, porque você não entendeu que você vai ficar ruim, que você é escravo. Você também não entendeu o fato de você agradecer os outros, dizer para os outros como é gostoso, dizer para os outros muito obrigado, porque também você não entendeu o que Jesus fez por você. Talvez você não consegue parar e fazer um gesto de serviço a alguém, inclusive aquele que vai te trair, aquele que te fez mal, aquele que faz maldade a seu respeito, como Judas fez com Jesus, e Jesus lavou os pés dele, porque você ainda não entendeu. Consciência. E por esse propósito, todas essas circunstâncias, essa palavra de hoje, perseverar, para mim, ela faz todo sentido, e a gente vai fechar com ela, porque perseverar, essa palavra, hipomenol, do grego, ela tem a ideia de insistir, de não ceder, de afincar, de falar, não, eu preciso, isso me fez sentido, e a única coisa, instrumentalidade que eu vou me usar, para fazer com que eu chegue onde Deus quer que eu chegue, é se eu perseverar. E talvez o que te falta para os teus hábitos que nós ensinamos aqui, tantos outros que você deve ter consciência disso, falta você perseverar para que eles se mantenham e você tenha a sua vida transformada. Talvez o oposto de perseverar, que é claro, que é desistir. Talvez você desistiu de servir porque
Você não gostou. Talvez você abandonou o ato de agradecer porque ninguém recebeu, falou mais nada, então você abandonou, deixou ali, não perseverou, deixa ali. Talvez você parou, desanimou, desistiu, talvez você aquietou-se no seu jeito de ser, porque não houve uma reciprocidade, ou você não entendeu por quê. E aí a perseverança ficou longe dos teus elementos de comportamento. Por isso a nossa palavra de hoje é perseverança. Pergunto para ti, você é perseverante? Se você fizesse uma autoanálise de quem você é, nas atividades da vida, dos seus comportamentos, quem você se torna todo dia, você é uma pessoa perseverante ou mais ou menos? Segundo os especialistas do momento, inclusive da Neurovox, um site que eu gosto demais de assistir, de ler alguns artigos e ler lá, muito legal, ele disse que nós estamos acometidos por muita gente nessa geração que começam e param no meio do caminho. Isso é um vestígio de que a gente não é perseverante. Quantas coisas você começou e parou já? No começo, no meio, enfim. Só vou usar um exemplo, Kelly. Quantos livros você começou e não terminou de ler? Tá lá, eu preciso voltar a ler esse livro. Ai meu Deus, está lá. Está lá. E está lá. E a gente não leu. Perseverança não somente é uma necessidade, mas infelizmente, diante das pesquisas que eu fiz aqui, ele faz parte de uma raridade do tempo presente. Pessoas perseverantes. Se você conhece alguém, se você é alguém, mantenha-se assim. Se você conhece alguém perseverante, fique do ladinho para você aprender como é que funciona. Porque andar com gente perseverante faz toda a diferença na vida. É isso que nós vamos entender daqui a pouquinho. Perseverar, segundo alguns escritos, e aqui eu trouxe algumas frases para você guardar. Segundo os especialistas, perseverar é uma fervorosa esperança. É aquele que está ali assim, eu sei. Por que você está perseverando tanto assim? Porque eu sei, eu tenho um negócio aqui de esperança forte em mim, por isso que eu persevero, porque eu vou alcançar. Para outros, perseverança é um espírito que suporta coisas. Eu vou à frente, inclusive, esse mesmo autor vai dizer que a qualidade que mantém um homem em pé, diante dos ventos contrários no seu rosto, isso é perseverança. Pode ventar, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei, como diz Paulo, em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso, então pode ventar, não tem problema, como eu estou aqui no vento. Isso é perseverança. Perseverança não é ficar num lugar e abrir mão das dificuldades e não tem nada, não, isso não é perseverança, isso é comodismo, é diferente. Viktor Frankl vai dizer uma das suas frases muito interessantes, que ele diz: você tem por que viver, quem tem para que viver, ou por que viver, aguenta quase todo como. Dizendo assim, se você sabe o teu objetivo, fique em paz que você é um cara perseverante. E vindo desse cara, para quem conhece esse autor, ele está falando de experiência de vida diferente, que você não tem nem ideia. Por isso eu quero colocar para você, para a gente pensar aqui, algumas explicações sobre perseverança que eu encontrei na Bíblia. Vou citar apenas 3 aqui para a gente guardar e tirar alguns desafios para a gente tentar entender por que nós somos ou não somos perseverantes. A primeira questão é sobre um indivíduo, quero ver se você o identifica. Segundo o meu escrito aqui, perseverança é a capacidade de focar no objetivo para além do sofrimento que vivo. Perseverança é a capacidade de focar no objetivo que está para além do sofrimento que vivo. Se você vive assim, você é um cara perseverante. Sabe quem viveu assim? Jó. Jó foi um cara desse nível, e o texto de Jó, capítulo 2, quando ele tem um diálogo com a sua esposa, e todo o livro de Jó, se você quiser ler um pouquinho, o livro que antecede Salmo, ele vai falar toda dessa postura desse homem, que ele foca no objetivo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Inclusive a sua mulher, gente boa pra caramba,
Tem mulher que às vezes é assim na vida do marido, ou vice-versa, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí ele olha para ela e fala: ô mulher, você não sabe o que você está dizendo. Deus deu tudo isso, Deus pode tirar, bendito seja o nome do Senhor, fique em paz, mulher. Ele até com a mulher tem paciência. Esse é o cara que olhava porque era perseverante, ele tinha capacidade de olhar por cima da mesma dor que o sucumbia, e continuava porque ele sabia que lá na frente tinha algo a mais. Isso é perseverança. Um segundo personagem que eu vejo numa frase que a gente desenvolveu aqui, que quer dizer ser perseverante, é se reinventar quando o impossível altera a situação. Vou repetir. Ser perseverante é se reinventar quando é impossível, melhor, alterar a situação. Ou seja, estou num momento difícil e agora o que eu faço? Não dá mais para passar. Reinventa. Isso é perseverança. O natural é, não dá mais, chegou, acabou, beleza, pronto. Um exemplo disso que eu vejo na Bíblia, no livro de Gênesis, é o personagem José. O cara que se reinventava e que era perseverante. O indivíduo, os irmãos não gostavam dele e ele ia lá, perseverava em falar dos sonhos. Os irmãos vão lá e no momento, fazem uma cilada para ele, uma tocaia, escondem ele ou vendem ele, querendo matá-lo, mas decidem vendê-lo, e vendem e José vai ser vendido, fala, poxa, acabou, agora acabou, perseverança para quê? Não, ele mantém-se, e ele é um dos melhores escravos que aquele homem podia ter, tanto que Potifar compra ele. Na casa de Potifar, José faz o quê? É assediado pela mulher. E ali, todo aquele momento de ser assediado que ele faz, a palavra de José é bem clara. Como eu posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor? Não vou fazer isso. Perseverança. Ele sabia que diante da situação, ele precisava se reinventar. Foi preso. O que ele fez? Já que eu estou na cadeia, vou ser o melhor homem da cadeia. Olha. E por tanto perseverar e se reinventar diante do impossível que acomete a vida de José, aonde ele acabou? Imagina se ele para no meio do caminho. Que história a gente ia falar hoje aqui de José, de João, de quem? Não seria mais de José. O terceiro personagem que eu vejo, numa outra frase que a gente construiu a despeito de perseverança, é a seguinte: perseverança é transmudar a dor vivida em capacidade de ajudar o próximo. Perseverança é transmudar a dor vivida em capacidade de ajudar o próximo. O personagem que mais me faz sentido nesse, tirando Jesus que está em todos eles, é Paulo, apóstolo Paulo. Sofrendo, injustiçado, agredido, perseguições, preso mesmo na cadeia, ele fala isso em Atos e Romanos, também em Efésios, cartas que ele escreveu, em momentos que ele estava, mas na cadeia ele falava, irmãos, glorifiquem a Deus comigo, porque aqui eu estou falando de Jesus. Ele consegue transmudar, a dor vem vida, ou seja, não é por ele, não é dele, ele é perseverante, por ser perseverante, ele entende que aquela dor, ela é possível ser transformada numa capacidade de ajudar alguém onde eu estou sofrendo, e na cadeia ele evangelizava. Segundo o próprio texto de Atos, na cadeia ele cantava. Gente, mas você está na cadeia por isso mesmo, não importa onde eu estou, eu vou cantar. Isso é sintoma, isso é vestígio, isso é qualidade de gente perseverante. Vou relembrar, Jó é perseverante porque ele tinha a capacidade de focar no objetivo para além do seu sofrimento vivido. Que tal a gente parecesse com Jó? José, por outro lado, ele era perseverante porque ele se reinventava quando era impossível alterar a situação. Se eu não posso ir para frente, vou reinventar, vou por baixo, por lado, não sei, Deus sabe. Perseverança. E o próprio apóstolo Paulo, ele era perseverante porque ele tinha a capacidade de transmudar a dor vivida naquele instante, em uma capacidade de olhar para o lado e ajudar quem está sofrendo. Por isso, queridos, eu escolhi um personagem aqui, eu quero tirar alguns desafios, mais desafios importantes para a gente nessa noite. No livro de Mateus, capítulo 15. Se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir, Mateus capítulo de número 15. É uma das mulheres, e aqui eu fiquei estudando essa manhã e hoje à tarde, mais afinco e outros momentos também, trazendo informações,
Nosso esboço, aquilo que a gente conversa aqui, não é feito de um momento, ele é feito de uma semana, de vários momentos que a gente tem. E um deles, Jesus me levou a esse texto de Mateus capítulo 15. Uma mulher sem nome, uma mulher sem identidade, uma mulher simplesmente que tem uma filha e é uma mulher, chamada de mulher cananeia. Capítulo 15 do livro de Mateus, também se repete no livro de Marcos, no capítulo 7, o mesmo texto, um pouco diferente, algumas ideias, mas eu quero ficar no Mateus capítulo 15, na narrativa do evangelista Mateus, a partir do versículo de número 21. Se você tiver com a sua Bíblia e puder acompanhar comigo, quero tirar desse texto algumas verdades para a gente guardar. Talvez, como eu disse no início da mensagem, a procrastinação, como um dos vilões que nos atrapalham para a nossa caminhada de fazer os nossos hábitos perseverarem. Eu quero tirar desse texto, e queria que você viesse com essa mesma linha de pensamento comigo, alguns vilões que a gente encontra nesse texto, que você vai perceber que essa mulher, ela precisava estar na galeria dos perseverantes. Olha o que diz o texto, acompanhe comigo. Partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ou talvez numa outra tradução Ciro-Fenícia, que viera daquelas regiões, ou seja, ela era da região de Tiro e de Sidom, começava a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela disse o motivo da compaixão: minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o que aconteceu. Ele, porém, quem? Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. À primeira vista, Jesus é mal educado, né? Vamos continuar. E os discípulos de Jesus, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede essa mulher, pois ela vem clamando atrás de nós. Ou seja, Jesus dá um jeito. Se não vai fazer nada, manda ela embora, mas despede, ou seja, ela está atrapalhando a gente, Jesus. Há um objetivo para isso, já vamos entender. Versículo 24, Jesus então respondeu, talvez ela tenha ouvido, não há fato, mas talvez ela tenha ouvido quando Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa palavra que Jesus está dizendo é para eles, não é para ela, mas ela, contudo, ouvira, e ao ouvir ela disse para Jesus, ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mais uma vez ela faz um pedido para Jesus. A expressão aqui, veio e adorou, ficaria muito mais interessante no nosso contexto se a palavra, e é original, dizia: e ela, porém, diante dele, prostrou-se em terra e clamou. Porque adorar, às vezes adorava assim, adorar de qualquer jeito, adorar em pé, adorar sentado, não, a palavra é prostrar, é como se alguém estivesse ajoelhada, abraçando os pés de alguém. Essa é a palavra para adorar aqui. Dizendo numa palavra de mãe, de respeito da sua filha: socorre-me. Um ar de desespero, não é verdade? Mas olha o que acontece de novo no texto. Então, Jesus respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. De novo, Jesus dá uma invertida nela. E ela de novo, contudo, replica, refutando, tentando argumentar com Jesus, dizendo: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa daqueles que são seus donos. Então Jesus, numa outra tradução diz, maravilhado, disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Que mulher, hein, gente? Para você entender, e aqui nós vamos entrar no contexto rapidamente, tirar as verdades que nos fazem sentido para você viver amanhã. Quando você olha para o texto e
O evangelista faz questão em Marcos também de falar que ele percorria Jesus e saiu dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele estava querendo deixar claro que a região que Jesus estava indo agora era uma região que não fazia parte dos arredores do povo de Israel. Era como se estivesse mudando de estado. Era como se estivesse saindo de uma proteção e indo para uma terra ou para um povoado, para um vilarejo que a gente não tem boas recordações. E não só tem boas recordações, porque Tiro e Sidom, que hoje localizado no Líbano, a ideia é que Jesus saiu para esse lugar, inclusive alguns comentaristas dizem que é para descansar um pouquinho, por isso que ele sai das fronteiras, porque ali talvez ninguém conhecesse tanto Jesus e ele estava num lugar mais reservado. É como a gente vai para descansar, pastor faz isso, o pastor vai descansar, vai num lugar, parece como membro de uma igreja, porque ninguém sabe quem que ele é, porque se ele for descansar numa igreja que ele conhece, o pastor está lá, ah lá, o pastor Isaías está lá, vem orar para nós, pastor. Então você tem que ir num lugar desconhecido. E Jesus teve essa mentalidade, segundo os pesquisadores e os comentaristas bíblicos, de que Jesus saiu para uma outra região a fim de descansar. Tanto é evidente esse comentário, que não é ruim, pelo contrário, que os seus discípulos estavam incomodados com aquela mulher, o versículo diz que nós narramos. Incomodados porque eles queriam paz, descansar, deixa lá, senão daqui a pouco vai criar esse alvoroço e de repente vai ter um monte de gente aqui. Talvez locubrando um pouco mais o contexto, seria isso, ou seja, nós estamos aqui para descansar, para. Como eu cheguei na casa da minha irmã, lá em Camboriú, aí a minha esposa viu que eu coloquei um sapato para ir para a praia. Ela ficou brava comigo, falou, você não vai descansar para a praia. Mas eu sei que meu cunhado é um homem de Deus. A minha irmã também, se falar, dá para pregar lá na igreja um dia, esses dias que você está aí? Eu vou fazer o quê? Eu me conheço, Keller. Ele convidou, não, ele não falou nada, não foi, não teve. O sapato ficou lá, e a esposa falou, eu vou contar para o seu pai. Minha esposa dizendo, né, meus? Eu vou contar para sua família, para o seu pai, que você tem esse sapato, para quê? Eu brinquei com ela, falou, você acha que meu pai não leva também? É vocação, tem jeito. Mas quando eu quero, e não preguei lá, mas quando eu quero ir num lugar e não quer ser visto, eu vou me ausentar e preciso de menos gente saber quem eu sou, o que eu faço, porque se der um borbulho ali, vai explodir, e aconteceu com Jesus ali. Por isso que quando o texto diz que ele saiu, e quando Jesus diz também no versículo 24, eu vim senão para os perdidos da casa de Israel, eu estava dizendo, eu não estou na casa de Israel, eu estou em outro lugar. Por não estar na casa de Israel, eu estou em outra região, não é para vocês que eu vim para eles, e eu só estou aqui passeando talvez. Deu para entender o contexto ali? É bem estranho a gente perceber isso nesse momento, mas vai fazer todo sentido quando a gente entender um pouco mais sobre essa mulher. E a despeito desse texto, essa mulher, Ciro Fenícia, segundo o próprio texto que a gente leu já e já entendemos a narrativa, ela tinha um problema, e esse problema estava na sua família, a sua filha. E a sua filha não estava doente, a sua filha estava com demônio. Como me perguntaram esses dias, pastor, criança pode ficar endemoniada, segundo o texto bíblico? Sim. Por isso que criança também precisa de salvação. Inclusive a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. O pai é o exemplo, a mãe é o exemplo para que o filho entenda e viva a salvação. Nós vamos falar sobre isso outro dia, mas só para você entender. O problema dela não era dela, ela era a filha dela, era a família dela. E com esse problema da filha, e ela diz claramente, o relato dela é muito claro, horrivelmente endemoniada. Não é um demôniozinho. Vocês imaginam o que era um demônio em alguém, hein? Numa criança? Vocês imaginam um demônio horrivelmente apegado naquela criança e fazendo dela algo muito maior do que todo mundo esperava que acontecesse? É essa a situação da filha, e é esse o grito de uma mãe. Pergunto para você acha que Jesus não sabia quando encontrou com ela? Inclusive alguns historiadores, eu fico parte desse também, para mim Jesus saiu do seu espaço para lá encontrar com aquela mulher só fazer aquele milagre e ir embora. Tanto que uma das expressões na linguagem diz que ele não olhou para ela e falou, nossa, que fé. Jesus foi uma das poucas pessoas que deixou Jesus maravilhado. Uma mulher cananeia. E quando
essa mulher chega para Jesus, ela leva algumas invertidas, não leva? Pelo menos 3. Ela chega para Jesus, olha para o texto, e Jesus ouve essa mulher, mas segundo o próprio texto, Jesus não fala nada. E Jesus não fez isso com ninguém, é a primeira vez que Jesus faz isso. Por isso a pergunta, você acha que Jesus não sabia do problema? Claro que sabia. Por isso, essa mulher ensina muito a gente a ser perseverante. Eu quero aqui tirar algumas lições para a gente aprender a ser perseverante. E pela riqueza do texto, eu não quero parar. Eu quero continuar a semana que vem nesse mesmo texto. Mas eu quero citar, como falei dos vilões, 3 vilões que fazem com que a gente não persevere na vida. 3 vilões que talvez estão contigo, pertinho de você, e faz com que esses hábitos que a gente conversou não frutificaram, não tiveram consistência na sua vida. Ou tantos outros que talvez você está se perdendo e não crescendo, não se desenvolvendo. Talvez esses vilões, você pode identificá-los hoje e retirá-los, aprendendo com essa mulher. O primeiro deles está no versículo 22. A gente falou aqui já que quando você está com motivação e com propósito, as duas coisas são diferentes e a sua postura é diferente. A primeira coisa que é vilão para nós, para a gente não perseverar na vida, é quando nós não temos objetivos claros para que viver. Quando não temos objetivos claros por que viver, é possível que você não consiga ser perseverante por muito tempo. E essa mulher nos ensina isso porque é muito evidente que essa mulher tinha clareza do que ela queria. Ela não chegou para Jesus, ela não falou com Jesus, ela não contou uma história, ela disse claramente. E imagina vocês, num culto de hoje, chegar alguém subindo aqui, pastor, vamos orar? Vamos, quem que é minha filha? O que está acontecendo? Eu garanto para você que ela chegaria, se fosse no contexto presente, ela falava, minha filha. O que tem sua filha, irmã? Fala para a gente. Imagina, Kelly, você ia falar, minha filha está endemoniada. Misericórdia. Imagina os irmãos do lado, Jesus. Como assim? Tá bom, só fala sua filha. Não. Ela tinha tanta clareza de que aquele da qual está ouvindo-a, tinha que saber a clareza do que ela vivia, porque era propósito. Ela vivia talvez há muitos anos assim, e aí especulação da minha parte, num propósito de leitura sem tirar a essência, e vivendo desse jeito ela tinha desespero, e ouvindo Jesus que saiu do território dele, e veio até lá, ouvindo de Jesus, falou, eu vou lá e eu vou ser claro, Jesus, minha filha está endemoniada e está horrível o que está acontecendo com ela. Clareza, consistência de propósito. Ela não foi perder tempo para conversar com Jesus, ela não foi adular Jesus, ela foi expor os seus sentimentos, as suas fragilidades e o que ela vivia. Por isso, queridos, muitos de nós, muitas vezes não têm perseverança na vida, porque não têm objetivos claros acerca do que viver, não tem consciência, parece que não sabe para que está aqui, não sabe por que está no emprego que está, não sabe por que está na família que está, não tem consciência nem propósito, e vai ficar fácil da perseverança ir um pouquinho e parar. Porque a perseverança caminha junto com quem tem objetivos claros. E você percebe que essa mulher, já falei aqui sobre isso, ela não só tem objetivos claros, mas ela deixa isso tudo claro com Jesus, até porque ela entendia, naturalmente, talvez não pela pequenez de quem ela era, mas pela espiritualidade do processo, de que Jesus já sabia de tudo. E aqui o primeiro desafio para mim e para você é, quais são os seus objetivos de vida? Por que você não persevera? Talvez está faltando a gente encaixar, ajustar, anotar, colocar ali, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu creio que Deus quer para mim, bota ali, ó, e vamos embora. Faz como a mulher, objetivo, propósito. Como eu disse já, quem tem propósito não precisa de motivação, só precisa olhar para onde precisa chegar. A segunda coisa que infelizmente muitos de nós temos, que são vilões da perseverança, além de não ter objetivos, e aconteceu com ela, é porque muitos de nós, a despeito dessa mulher que não foi assim, mas ela rompeu sobre isso, param diante do primeiro obstáculo. E foi o que aconteceu com ela. Ela foi chamada no versículo 23, Jesus não respondeu nada. Olha que mal educado, como eu disse, Jesus foi com aquela mulher. Segundo o texto, Jesus não lhe deu palavra alguma.
eu creio que a palavra não saiu dos lábios de Jesus, mas eu creio que Jesus deve ter olhado nos olhos daquela mulher e, foi aleluiado para lá, aleluiado para cá. Só não foi palavra. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas o problema é que quando Jesus não fala, ela continua, e ela incomoda, e aí os discípulos falam, Jesus, para com ela incomoda, aí Jesus diz, não vim para vocês, tal, ela ouve, e ela vai lá e adora, ou seja, vários obstáculos surgem na frente dela, é pedrinha, é pedrão, o jeito que você quiser, e vai surgindo, e ela vai só passando e indo em cima, falando, eu preciso alcançar Jesus. Tem alguns de nós, e aqui vai uma experiência para você tentar guardar, que às vezes acha que a vida é fácil, não sei quem te enganou falando isso. E que no primeiro obstáculo da vida, dos teus sonhos, dos teus objetivos, você para. Eu preciso agradecer. Agradece o irmãozinho como aconteceu comigo. Eu mandei para um dos irmãos agradecer. O irmãozinho não mandou nem joinha. Não fica azul porque não fica, e aí é coisa minha, eu acho isso. A gente vai falar sobre isso outro dia, deixa para lá. Mas não ficou azul, ficou nada, nem joinha, nem nada. Mas só por isso eu vou parar? Não vou, porque não tem a ver com o que ele vai responder comigo, tem a ver com o que eu sinto para fazer. Então os obstáculos têm a ver com isso. Se está aqui eu não vou parar, vou continuar. Mas muitas vezes nós paramos e desanimamos por causa do primeiro obstáculo que a gente enfrenta. E ela enfrentou vários. E o maior problema da parar diante dos obstáculos é um problema que a gente faz às vezes: espiritualizar as nossas desistências. Sabe o que é isso? Espiritualizar desistência? É quando de repente o projeto está ali, de repente alguns problemas, alguns obstáculos surgem e estão ali porque faz parte do processo de Deus para você. Segundo Paulo aos Romanos, ele diz que a perseverança ela é desenvolvida a partir da tribulação. Então Jesus bota uma tribulaçãozinha para você, uma outra ali ou lá, aí você vai, passa aqui, aí tem mais, eu não quero mais, Deus não quer que eu prossiga. Mentiroso, endemoniado. É você que não consegue pular obstáculos e não tem propósito claro, e aí o primeiro que vem você ainda bota para cima. Deus é que não quis. Espiritualidade de desistência chama isso. Isso é responsabilidade. Porque não é isso, talvez você sabe se era isso. Imagina se essa mulher parasse no primeiro problema, Jesus não disse nada, falou aí, viu? Falei, é profeta igual os outros, ela não quer nada comigo, fosse embora. Voltava para casa, filho endemoniado, do mesmo jeito. Mas o que ela faz? Ela insiste por causa da claridade dos propósitos da vida. E não joga para cima. E essa semana, conversando com uma pessoa, ela disse para mim, não pastor, eu já insisti demais com o meu casamento, mas Deus não quer, Deus quer que eu separe. Falei, onde você leu isso na Bíblia? Você viu como que a gente bota a palavra na boca de Deus? Deus quer que eu separe. Olha a petulância da nossa parte, porque a gente não consegue enfrentar os problemas da vida. Deus quis assim. Irmãozinho, se há uma palavra que você deveria dizer muito, muito, muito menos do que a gente diz, é Deus quis assim. E o terceiro e último, e aqui eu finalizo, é que muitas vezes a gente não persevera, primeiro, por causa dos objetivos claros que a gente não tem, e segundo, a gente para por causa desse vilão que são obstáculos e fazem parte da vida, fazer o quê? Mas você não consegue transpor, então fica aí mesmo, senta aí e espera a vida te levar. Mas o terceiro e último é, quando a gente não alcança os nossos obstáculos, a gente não consegue perseverar, sabe por quê? Porque nós não fomos bem atendidos ou bem-sucedidos. Vou te dar um exemplo. Essa mulher, muito claramente, ela foi por 3 vezes deixada de lado a despeito dos seus objetivos, mais perseverante que era, como estilo de vida, ela perseverou. E a última postura que ela teve com Jesus foi o quê? Jesus, é a última, hein? Parou, estou te dando a chance de fazer milagre. Ela não fez nada disso, ela se prostrou diante dos pés de Jesus e o adorou, dizendo assim, Senhor, Tu és bom, faz o que eu quiser. A rendição, a postura de se ajoelhar, a postura de pegar os pés, a postura de nem olhar para quem a gente está se prostrando, é rendição, é dizendo, faz o que o Senhor quiser. Inclusive, os reis faziam isso com os súditos que eram subordinados e ruins, eles abaixavam, se o rei quisesse cortar a cabeça, era a hora, e podia, porque ali eu estou disposto a viver o que o Senhor quer, rendição. E aquela mulher, ao despeito da perseverança que contaminava ela e desenvolvia nela posturas maravilhosas, contaminava no bom sentido da palavra, ela adora Jesus, ou seja, por mais problemas que ela tenha, ela cada vez queria ficar mais perto de Jesus. E o vilão
das nossas ações de perseverança é porque, diante dos problemas da minha e da sua realidade, a gente faz o quê? Se afasta mais de Jesus. E não adianta vir com desculpinha, conversinha fiada para cima do pastor aqui, que não funciona. Eu estou longe, mas eu estou em casa, eu estou bem com Deus. Jesus não te chamou para ser cristão em casa. Nada contra os irmãos que estão assistindo a gente, estou falando disso, estou falando de desigrejado. Eu estou bem com Deus, então tá bom. Isso é religião. O Evangelho de Jesus não te chamou para ser alguém sozinho, chamou você para viver num corpo onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, igreja. Por isso que às vezes a gente para de perseverar, porque quando os problemas surgem, quando as situações estão ruins, a gente quer descontar em alguém. Como não pode descontar em Deus, a gente desconta nas pessoas, se afastando de gente que a gente não deveria se afastar. E ela fez o contrário, Davi. Mesmo sendo rejeitada, ela se prostrou diante de Jesus. Ela se dobrou diante de Jesus. E ela adorou Jesus. Há um livro do Philip Yancey, Decepcionados com Deus, que fala um pouquinho dessas pessoas, às vezes, que diante das dificuldades da vida não conseguiram perseverar, e por não entender que a perseverança era um exercício que elas precisariam desenvolver, a despeito de Paulo em Romanos capítulo 5, elas descontaram isso em Deus, e se afastaram de Deus. Finalizo, e semana que vem a gente volta falando pela segunda vez sobre as coisas boas. Aqui são os vilões que atrapalham, mas eu quero trazer algumas coisas maravilhosas desse texto que vão te fortalecer para preservar a sua perseverança. Por isso, para a gente guardar e não se esquecer, ela foi vitoriosa e foi considerada uma mulher perseverante porque ela tinha objetivos claros. Cadê os teus? Ela foi chamada de perseverante porque ela não parava diante do primeiro obstáculo, a não ser que Deus parasse. Falou, parou aqui, como José, então eu vou me reinventar, já que você não quer que eu vou para lá, eu vou para o outro lado. Mas eu não vou parar porque o teu propósito eu sei com claridade. E ela era chamada de perseverante porque, a despeito de se ausentar de quem era provedor da vida, ela se aproximava, mesmo sendo negada ou não sendo ouvida. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, quero deixar aqui. Queridos, enquanto você não souber o seu propósito e objetivo, para onde você está e por que você está, a sua vida vai ficar como um barco à deriva. Qualquer vento te leva para qualquer lugar. Enquanto isso não for evidente e claro em você, em todas as áreas da sua vida. Até Paulo, uma questão de vendas, de marketing, se não souber para que vai fazer, para que vai fazer? Tem que ter propósitos claros e evidentes. Qual que é a missão da nossa igreja? Conectar pessoas ao envolvimento crescente com Jesus. É isso, é claro. Qual é a missão da nossa igreja? Está na cruz. Conectar pessoas para vir até aqui com Jesus, conectar pessoas ao envolvimento e crescer em Jesus. Está claro, está evidente, não tem como destoar. Segundo, ouvir, refletir e agir. Não desista diante dos obstáculos da vida. Às vezes não é obstáculo, é degrau. Por você ter desviado, tu não cresceu. E terceiro e último, não desista. Não pare de crer. Essa expressão me incomodou muito dessa tarde aqui, estudando, orando. Porque essa semana a gente perdeu uma pessoa muito querida no nosso reino. Uma cantora chamada Ludmila Feber. E ela tinha uma canção, e eu creio que é a canção que mais dela todo mundo conhecia, e eu a conhecia. E eu tenho um carinho tão grande por essa canção e por ela, porque uma vez, cadê o Luiz? Tiago estava também? Nós estávamos em Botucatu e a Ludmila Feber veio cantar no Para Todos. E nós abrimos o show, a gente conversou, os caras foram sensacionais, inclusive ela. Uma mulher de Deus.
E assim como a mulher cananeia, ela era perseverante, ela lutava contra um câncer há mais de 4 anos. Câncer nos pulmões. E a despeito do câncer que ela tinha, sabe qual a música que ela foi autora, cantava e ministrava? E se você só ouve essa música, você não tem como não lembrar dela, era: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Me parece que Ludmila era igual a mulher cananeia. E talvez para mim e para você hoje é para a gente pensar assim: para não. Está difícil, mas não para não. Persevera. Está saindo das mãos o seu controle? É assim mesmo, mas não para não, persevera. Não está dando certo do jeito que você pensou. Começo do ano está tudo fora da casinha, de novo essa pandemia. Mas não para não. Persevera. Não desiste. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de cantar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. E aí no meio dessa canção ele diz assim: recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de ousadia, unção de multiplicação. Talvez fazendo paráfrase dessa expressão da Ludmila, que hoje canta com Jesus, eu diria para a gente fechar: aquela mulher cananeia tinha um sonho de um dia ver a sua filha sã. Ela não desistiu, ela perseverou, apesar dos vilões. Talvez você não tenha um sonho de ver a sua filha restaurada. Talvez o seu sonho é o teu casamento ser restaurado. Talvez o teu sonho é alguma situação da sua vida ser restaurada. Talvez os teus sonhos tenham a ver com outras coisas que eu não sei, mas Jesus conhece os teus sonhos. Por isso não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Take me deep.